A doce paz do Senhor a todos. Aqui presbítero Raimundo, da Igreja Jesus Graça e Verdade, Comunidade Evangélica, situada aqui no Vila Calu, Santa Amaro, São Paulo. Paz vos seja multiplicada. A gente é obrigado a assistir vários vídeos para ver também o que andam falando, sobre a palavra de Deus, para ver quem está falando a verdade, quem está ensinando a verdade, que é para depois você não chegar e ficar falando assim, a paz, é minha irmã, é meu irmão. Vê o que ensina para os demais todos, porque vocês são obrigados a me ouvir, eu que estou pregando aqui a verdade, o evangelho, que é a verdade. Se for mentira, você ao ler, você vai saber que é mentira. Amém? Tudo que eu ler, tudo que eu pregar, você vai saber que é mentira ou verdade. Como vai saber? Olhando para a palavra de Deus, o que é que ela diz, o que é que está escrito. Não é o que você quer entender, é o que está escrito. E como você entende. Lembra que o Senhor sempre está perguntando? O que você lê? Como você entende? Porque você não pode entender como você quer, não. Você tem que entender como o Senhor está escrevendo e falando, como Ele escreveu. Amém? Esta é a verdadeira unção. A unção de Deus que permanece em nós. E ela é verdade e não é mentira. Assim como ela vos ensinou, assim permaneça nela. E não há necessidade alguma de que ninguém vos ensine nada. Por quê? Porque a palavra, o evangelho, a verdade, Bíblia, ela vos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, me ouça um pouco mais. Vamos lá. Tem uma pastora, chamada Nadir. Então, ela mostrou nesses dias, no seu vídeo, e mostrou assim, igreja. Depois colocou mais cristão, mais política. Lembrando que ela não colocou mais na igreja. Colocou só no cristão e mais política. Igual maçonaria. Veja bem o que ela fez isso. Veja bem o que ela fez. Você pode ir no vídeo dela, pastora Nadir. Amém? Ou casa da pastora. Não tenho nada contra ela. Eu estou falando o que ela fez. Vai lá e vê. Amém? É como o Senhor diz, O Espírito Santo diz, Vem e vê. Então vai lá e vê. Aí você diz se eu estou mentindo ou não. Ela fez isso. Qual é a intenção? Bom, eu posso julgar ela no que ela fez. Agora, na intenção dela, só Deus a julgará. Ainda que eu já sei. A intenção dela é, mais cristão, mais política, igual a maçonaria. Ela está dizendo o quê? Que o cristão e o político é maçom. Cristão que entra com política, que mexe com política, ou que é alguma coisa na política, ele é maçom. É isso que ela escreveu. E é assim que se entende. Amém? Se eu fosse dizer que de outra coisa, eu estaria errado. Vamos lá. Então é sobre isso mesmo, porque muitos estão ali entrando e dizendo cada coisa, E na verdade em muitas coisas que ela diz. Amém? Lembrando que eu não tenho nada contra ela. Como diz a palavra do Senhor, eu assim falo. A minha luta não é contra sangue, nem contra carne, nem contra sangue. A minha luta é contra o poder das forças malignas. Essa é a minha luta. É contra isso. Não contra carne e sangue, ou seja, não contra ela e nem contra nenhum outro. Entendeu? Essa é a minha luta. Vamos lá. Então vamos falar sobre cristão e política. Depois tu me diz aí. Escreve lá, comenta lá. Se eu tiver errado, comenta lá. Irmão, você está errado. Porque aí você vai ver quem é que você está chamando de errado. Tá bom? Vamos lá. Tito capítulo 3, versículo 1. Espero que dê tempo, amém? Mas tenha paciência aí, porque você precisa ter isso, Porque você tem que ter paciência para me ouvir também, como eu também tenho que ter para ouvir os outros, amém? Vamos lá. 3. Admoesta-os.
Então, Paulo aqui falando a Tito, né? Admoesta-os, Tito capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Viu aí? Está falando de autoridades, governos. Amém? Grave bem. Lê depois lá. Vou falar muita coisa não para dar tempo. Agora João 19. Para Deus. João 19. Aleluia. É assim mesmo. Vamos ver se dá tempo, né, de ler Bíblia, folha por folha aqui. João 19, versículo 11. Diz assim, o Senhor Jesus, para Pilatos. 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim, hein, Jesus? Não me falas a mim? Não sabes tu, Jesus, que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te soltar? E disse o Senhor Jesus a ele, Pilatos, nenhum poder tu terias contra mim, se de cima, se de meu Pai te não fosse dado, mas aquele que me entregou a você, Pilatos, maior pecado tem. Amém? Eu não tenho muita leitura não, tá? Mas, na verdade, não tenho quase nada. Mas o que Deus me ensinou, isso Ele me ensinou, e isso eu falo. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor. Sabe quem é o Senhor aqui? Jesus, Deus. Quer ao rei como superior. 14. Quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Amém. Ei, meu Pai, que muito zeloso. Quer aos governadores, como por ele enviados. Por ele quem? Deus. Enviados para castigo dos malfeitores. E não é assim mesmo? Precisamos aprender mais. Glória a Deus, aleluia. Vamos mais? Estou falando só do Novo Testamento, hein? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Vamos lá. Já que vocês não gostam de política, né? Estão aprendendo com homens e não estão conferindo a Bíblia. Se não sabe ler, procura mais gente que fala sobre isso. Que tem muitos aí, amém? Vamos lá. Romanos 13. Procurem pastores de verdade, para você não ser enganado e depois perder a sua salvação. Porque sobre os que se deixam enganar, certamente virá a ira de Deus sobre esses. Grava aí. 13, versículo... Romanos 13, versículo 1. Toda alma, toda pessoa, esteja sujeita às potestades superiores, autoridades superiores, príncipe, governadores, prefeito, senadores, aí vai. Delegado de polícia, soldado, é isso aí. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há autoridade, porque não há potestade que não venha de Deus. Ah, esse governador aí é do diabo. Pois é, cala a tua boca, você não está sabendo o que está falando. Judas 8, né? Você não sabe, 8, 9 e 10, se não falho. Você não sabe o que está falando. Está falando de coisas sem conhecimento. Olha lá. Toda alma esteja sujeita às potestades, às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus. Você é contra para Deus? Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, diz o Senhor.
E as potestades que hoje há, foram ordenadas por Deus. Quem é você? Foi você que elegeu o governador, o prefeito, o presidente, o senador? Pois é. Aí, ó. Você votou lá. É Deus que opera em nós, tanto querer como executar. Deus operou em você para que você votasse. Você que votou. E você que não votou, você não tem conhecimento. Né? Se tivesse, votaria. Amém? Mas nisso também está seu livre-arbítrio, como você fala, né? Como se falam, né? Nessas partes, você pode votar ou deixar de votar. Você vota em quem você quiser. Não há lei que você é obrigatório a votar, que se você não votar, você é preso. Porque isso seria ditadura. Isso seria opressão do diabo maligna. 2. Por isso, Romanos 13, 2. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. Olha aí. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Veja aí o que ela escreveu lá. Cristão, olha lá, igreja mais cristão mais política, igual a maçonaria. Viu que ensinamento? Quisera eu que ela se convertesse, quisera eu que ela falasse a verdade sobre o que diz a Bíblia. Uma coisa é ela não gostar de política, ela precisa gostar não. Assim também como eu também não preciso, mas se é coisa do Senhor, se é coisa de Deus, eu tenho que fazer isso. Amém? Ué. Quem não ama as coisas de Deus é contra Deus, diz o Senhor. Quem comigo não se ajunta, espalha, sai fora. 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. 2 Pedro 2. Vou mostrar aqui só um pouco, tá? Mas tem aqui muitas. 2 Pedro 2. Tem muito. Aí, se alguém não concordar, vai lá, compra as Bíblias e tira tudo dela. Que eu sou obrigado a falar assim, né? Para que as pessoas venham acordar. Não dá para passar a mão na cabeça de ninguém. Quem faz isso vai estar deixando a pessoa sem repreensão. E aí, naquele dia o Senhor cobrará. Como cobrou de Eli. Lembra o sacerdote Eli? E era dois filhos dele. E o Senhor cobrou. Por quê? Porque ele não repreendia os filhos nos seus erros. Assim também tu. Não repreende teus filhos não. Que amor tu tem por eles? E eu, se eu não repreender os que estão errados, que estão comigo como ovelhas, porque eu também sou ovelha. Se eu não repreender eles, ou alguém que souber que eu estou errado não me repreender, que amor que tem para comigo? Eu digo assim, nenhum. Porque quem me ama nos meus erros, ele vai me corrigir. Ô, irmão Raimundo, faz isso não, amado. É isso aqui. Ô, meu irmão, é verdade? Então não farei mais, irmão. Ô, Senhor, me perdoa, meu Pai. E muito obrigado aqui pela repreensão, Senhor. Porque tu me repreendeste, porque certamente tu me repreende. A quem todos o Senhor ama, o Senhor repreenderá. Assim também como eu tenho que aprender aqueles que estão errados. E quando eu estiver errado, também eu tenho que ser repreendido. E aceitar a repreensão, se é que eu sou filho de Deus. E eis que sou, assim também como tu, que agora me ouve. 2 Pedro 2:10. Capítulo 2, versículo 10. Diz assim: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. O que é concupiscências? Vontades próprias, fazendo tudo o que bem quer. E desprezam as autoridades, as denominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, das autoridades. É
Não respeita nem pastor? Pastor, gente, é autoridade. Ministro do Senhor é autoridade. Viu que é um reino também? Ó o reino do Senhor, ó. É autoridades. Senhor Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós, os que pregamos a verdade, ministros, olha aí, autoridade, ministros do Deus Altíssimo. Para si, Deus fez reis e sacerdotes, ministros, o reino do Senhor. E agora, não tem nada de política nisso? Claro que tem. Vamos escutar mais ainda. 10 e 11, né? Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, no 10, andam em concupiscência de imundícia, vontade, só fazer vontade da carne, e desprezam as denominações, as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das autoridades. 11. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles, as autoridades são maiores que eles, né? Juízo blasfemo diante do Senhor. Viu aí? Prefeito ladrão. Governador ladrão. É isso, é aquilo. Você nem sabe de nada, nem viu nada. Você não tem nem diante de ti testemunhas. Quando o Senhor te levar a juízo, eu quero ver o que você vai dizer. Quantas pessoas você tem de testemunha que aquela pessoa é ladrona? Ou é feiticeira, ou é isso, ou é aquilo, ou roubou tanto do governo? Quanta testemunha você tem? Porque testemunhas é aquele que viu ou sabe realmente aquilo mesmo. Tem que estar comprovado. A acusação só pode vir do vil tentador, do diabo. Amém? Quando eu falo que a pessoa não tem conhecimento, eu tenho que realmente saber se ela não tem conhecimento. Mas como é que eu sei? No discernimento de espírito. No conhecimento da verdade de Bíblia. Quando ela não sabe, eu sei que ela não sabe. Aí eu posso falar. Como o Senhor também fala, né? Errais por não conhecer as sagradas letras ou a sagrada escritura. Viu que não é ofensa nenhuma? É a verdade. Se você não sabe, pergunta. Pergunta a quem, irmão? Não sei ler? Então, pergunta a Deus em oração e também busca um pastor de verdade. Busca uma irmã de verdade. O Senhor não mandou mulher ensinar? Claro que mandou. O evangelho não veio só para homem, não, veio para mulher também. Mas como cargo de pastora nunca veio. E nem ministra, nem apóstola, nem presbítera, nem diaconisa. Isso não existe, não, senhora. Isso não existe, não, senhor. Mas de maneira nenhuma. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ou você tem poder para anular? Porque naquele dia você vai ver. O que está escrito, você não pode acrescentar mais nada. Veja bem como você coloca um fundamento seu em cima do fundamento de Cristo, porque já está fundado. Ou você quer fazer uma Bíblia para você? Judas 8, 9 e 10. Vamos lá. Judas 8, 9 e 10. Eu sou meio brabo assim para pregar mesmo, amém? Mas é o meu estilo. Amém? Isso o Senhor me deu. Para você ter uma ideia, eis aqui um item do meu testemunho. E todos me conhecem assim. Eu era uma metralhadora para falar. Muitas vezes nem eu mesmo entendia. Ainda me perguntava, será que a pessoa entendeu o que eu falei? Porque eu falei tão rápido. Eu era uma metralhadora. Você entendeu? Eu ia fazer exame médico, o exame de empresa, para ser funcionário. Ele dizia assim, você fala rápido demais. Como você vai atender o público? Você fala rápido demais, não dá para entender. Fala com maior calma, toma uma água com açúcar aí. Era assim. Parecia uma gozação. Pergunta na minha casa, para você ver.
Quando eu ia avisar alguém que estava me chateando, se continuasse eu dava um murro na cara, quando eu era ímpio. Antes de eu terminar de falar, eu já estava dando murro na cara da pessoa. Graças a Deus que nunca matei ninguém, porque até armado eu já andava. Isso no tempo quando eu estava armado. Né? Não por muito tempo, né? Mas por pouco tempo. Que a arma também nunca me faltou não, tá bom? Tá bom? Pra você ter ideia, na minha casa, ninguém sabia. Até o dia de hoje, eu conto e eles não acreditam. Na minha cama, debaixo da minha cama, tinha 2 calibre 12, uma de 2 canos e outra de um cano só. E algumas munição desse tamanho, ó, de calibre 12, aquelas balas bem vermelhas. E fora os 41, 38, né? PT, que até eu tinha uma PT belga-argentina, tá bom? Que quase ninguém tinha naquele tempo. E Deus sempre me livrou de muitas coisas, amém? Muitos bandidos famosos eram meus amigos. Nunca tive um deles como inimigo, e nem eles a mim. Pelo contrário, todos eles me respeitavam, como eu também. Amém? E nunca quis mal de nenhum deles naquele tempo, e agora menos ainda que conheça Cristo. Amém? Que manda eu amar ao meu próximo como a mim mesmo, principalmente aos meus inimigos. Amém? Paz. Continuando aqui. 8, 9 e 10. É que eu prego assim mesmo. Amém? Judas 8, 9 e 10. Vamos ver o que diz. Vamos lá. Judas. E contudo... 8. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, a autoridade, e vituperam as autoridades. O que é vituperam? Falam mal das autoridades. Olha que interessante aqui, ó. Mas, não fala mal, tá? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia, quando lutava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Viu aí? Aí o homem hoje quer ser maior do que o arcanjo Miguel, maior do que Jesus Cristo. E já quer brigar, xingar, proferir maldição. Prefeito dos infernos, prefeito do diabo, não sei o que mais lá. Até mesmo quando vai expulsar o diabo, né? Maldito, miserável, desgraçado, infeliz, porco, sujo, você é vulgar. Meu irmão, você não sabe do que está falando. Vai aprender mais Bíblia? Para expulsar demônio é só assim, ó. Em nome de Jesus Cristo, te ordeno, sai dele ou sai dela. Só isso. No poder do nome de Jesus Cristo, há todo poder, tanto nos céus como na terra. Por quê? Porque a ele foi dado. E também a nós hoje, que servimos o Senhor em espírito e verdade. Esse poder também nos foi dado, porque ele mesmo ganhou também. Amém? Irmãos, falo isso de bom coração. Tenha cuidado ao proferir palavras e também ao receber no seu coração, porque os anticristos estão aí, os falsos profetas e falsos mestres aí. Ele vai arrumar de todo jeito para te enganar, meu irmão. Não estou dizendo que ninguém aqui é falso profeta ou falso mestre, mas que tem então um monte. E você vai conhecer pelo que ele fala, pelo que ele faz. Principalmente pelo que ele faz. E o que ele fala? O que ele fala mais ainda. Como assim? Ele fala, não se cumpriu e nem é verdade? É falso profeta, irmão. Quer seja meu pai, quer seja minha mãe, quer seja minha irmã ou minha esposa, ou meu filho. Se falar aquilo que não está na Bíblia e se falar e não acontecer, é falso profeta, irmão. É falso profeta, irmão. Querendo eu ou não querendo. Eu vou deixar agora, se o meu filho fosse um falso profeta, ou minha esposa fosse uma falsa irmã, uma falsa profetisa, e eu iria passar a mão porque era da minha família. Negativo, irmão. Ia repreender também.
Porque eu tenho que fazer isso para que os outros também não sejam enganados. O Senhor me chamou para me cuidar de ovelhas dele, não é suas. Eu não tenho ovelha nenhuma, porque também sou ovelha. Mas o Senhor me colocou como pastor. Para isso eu fui chamado, para cuidar das ovelhas do Senhor. Para livrá-lo da boca dos leões, da boca dos lobos devoradores. Que tá muito aí, irmão. Tem uns que não te tomam nada, mas estão melhor que você tem. O quê? Salvação. A tua coroa. Acautelai-vos, pois, para que ninguém tome a tua coroa, irmã. A tua vitória, a tua salvação. Nisso você tem que se cuidar. 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou, não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, mas disse: o Senhor te repreenda. Se fossem uns irmãos de hoje aí, o que ele ia fazer, hein? Se brincar, dá até uma facada no diabo. Eu te mato, diabo, eu te piso na sua cabeça. Toma aqui minha bota de aço, minha bota de fogo. Seria mais ou menos assim, irmão. 10. Estes, porém, os que fazem essas coisas, estes, porém, dizem mal, fala mal do governador, do presidente, do prefeito, do policial, do soldado. Minha filha, fala mal do pastor. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem. Você sabe de quê, meu irmão? Tem que conhecer Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você vai saber de tudo, recebendo a verdadeira unção. Qual é a verdadeira unção? A palavra de Deus. É essa a verdadeira unção. A palavra, que ela é colocada nos nossos corações e ali permanece e não sai. E não tem necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma. Por quê? Porque a própria palavra, que é a preciosa semente que Deus colocou no teu coração, ela vai te ensinar todas as coisas. Aquele que mesmo te chamou, ele mesmo te ensinará os caminhos que você deve andar. Conduzir-te-ei e ensinar-te-ei e guiar-te-ei pelos caminhos em que deve andar. Pronto, quer aprender de quem mais? Se não do Senhor. Ele te ensina todas as coisas. Esta é a verdadeira unção. Muitas palavras bonitas que estão pregando hoje. Parece bonito, mas na verdade é cheio de engano. Engano de um lado, engano do outro. Prega uma palavra verdadeira aqui, mas no meio daquelas palavras que são verdadeiras, tem aquele monte de falso. Não se lembra, não? Diz o Senhor: um pouco de fermento leveda toda a massa. Coloca lá um pingo de mentira. Viu que está contaminado? Agora vamos do velho? Falamos tudo sobre política. Política no Evangelho. É isso aí. Vamos lá. Daniel 4, Daniel 2. Vamos lá. Daniel 2. Espera que dê tempo, não acabe aqui a bateria. Daniel 2. Daniel 2, versículo 21. Daniel 2, 21. Vamos ver o que diz aqui Daniel, 21, cadê? Diz assim, no 20. Daniel 2, versículo 20 em diante. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força, sabedoria e poder. 21. E ele, Deus, muda os tempos e as horas. Ele remove os reis. Ele tira o rei. Ele tira o presidente. Ele tira o governador. Ele tira o prefeito. E estabelece os reis. E também coloca os reis, os prefeitos e os presidentes, senadores, todos esses da política. Ele tira, diz o Senhor para o Senhor. E também ele coloca. Ele coloca quem ele quer. Ou você vai dar ordem nele? Quem ele quer, ele coloca. Mas aquele lá não colocou. Ora, rapaz, não está escrito que não há autoridade que não tenha vindo de Deus? Aprenda isso. É o Senhor que governa.
Nós estamos no último governo. O quarto governo, o do Senhor Jesus, que é eterno. Amém? Esse ninguém vence. Ele permanece para sempre. Amém? Vai terminar rapidamente? Vamos lá. 21. E ele muda os tempos e as águas, e remove os reis, e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aqui em Provérbios, depois vocês lêem Provérbios 8, 15, 16, amém? E também Daniel 4, 17 e 25, amém? A todos, muito obrigado aí, que Deus abençoe por ter me ouvido. Paz vos seja multiplicada. Amém.